Então vamos lá. Opa, Mas é 81. Página o quê? 81? É 81. Nós não fizemos o primeiro exercício ainda? Não. tá me escutando, gente Show de professor? bola. É esse mesmo. Tá me escutando, Faremos prof? o sexto exercício, né? Uhum. Então tá bom. Bom, matemática e cultura digital. Então eu vou fazer esses 3 exercícios com vocês. Depois, nessa aula, eu vou selecionar quais são os exercícios que eu quero que vocês façam do aplicando. Amanhã, na primeira aula, a gente vai corrigir esses exercícios e vamos refazer não, né? Fazer o restante dos mesmos, tá? Então, vamos lá. Matemática e cultura digital diz lá. As linguagens de programação são muito utilizadas para escrever algoritmos. Muito bem. Sequência de passos lógicos para realizar alguma tarefa compreensíveis ao computador. Ou seja, toda a informação que é dada ao computador, ela é dada mediante algoritmo, né? Que é o que a gente chama de programação. Calma que no exercício 2 a gente vai conhecer um pouquinho disso, tá? Acompanhe as atividades a seguir para aprender a utilizar as ferramentas digital, que faz uso da linguagem Portugal, que nos permitirá fazer a transformação de unidades de medida de superfície. Então, é como se a gente desse o comando ao computador para que ele fizesse a conversão para nós das, obviamente, medidas de superfície. Muito bem. Primeira questão diz lá. Uma das simbologias utilizadas na programação de computadores, você já conhece, é o fluxograma. É esse esquema que está aí do lado. Eu tenho uma estrutura oval em cima, uma estrutura oval embaixo, e no meio dele aí eu tenho, nesse caso, 3 retângulos. Então, nesse caso, vou solicitar 3 ações, né? Muito bem. Observe os blocos e estruture o fluxograma que representa os passos lógicos de um algoritmo para fazer a transformação entre unidades de medidas de superfície de metro quadrado para centímetro quadrado. Então, presta atenção. Eu vou dar a orientação, como o computador vai fazer isso, e ele vai transformar para mim as unidades de metro quadrado para centímetro quadrado. Muito bem. Eu tenho aí 5 comandos. O primeiro deles, mais fácil, é o início. Então, lá naquela parte oval lá em cima, você escreva o início, por favor. Não sendo Einstein, né, nem muito inteligente, você sabe que o último losango lá embaixo, a estrutura oval, oval lá embaixo, vai ser o quê? No fim. Vai ser o fim. Beleza, Limar? Então, lá embaixo, você já escreve o fim. Agora, presta atenção. Eu vou ler os retângulos e a gente vai ver qual é a sequência lógica desses retângulos. Muito bem. Primeiro, lá em cima diz, multiplicar a medida diária digitada por 10.000. Então, peraí. 10.000, eu sei que é o que eu vou ter que transformar de metro quadrado para centímetro quadrado. Então, essa é a operação. Eu vou multiplicar a medida em metro quadrado vezes 10.000 para achar o valor em centímetro quadrado, que é o que eu quero. Então, essa é a operação. Muito bem. Lá do lado direito diz lá, exibir o resultado da transformação em centímetro quadrado. Gente, esse é o resultado. Eu multipliquei o valor do metro quadrado por 10.000 e, obviamente, eu tive a resolução em uma unidade de centímetros quadrados. Então, esse é o final. Não é o fim, mas é quase o final. E lá embaixo, digitar a medida da área em metro quadrado. Gente, é óbvio. A primeira coisa que eu tenho que digitar num computador ou numa calculadora é a medida em metros quadrados. Para que a calculadora multiplique esse valor por 10.000 e ache o valor em centímetros quadrados. Beleza? Então, vamos lá. Primeira estrutura oval lá em cima, você colocou início. Embaixo, o que você vai colocar? Digitar a medida em metros quadrados. Perfeito. Você vai colocar lá, digitar a medida da área
entre parênteses, em metros quadrados. Nesse caso, ele quer em metros quadrados, tá bom? Aí a gente vai mencionar a operação. Que operação que ele fez? Multiplicar a 10 mil. medida da área digitada por 10.000. Perfeito. Ele pegou o valor em metro quadrado e ele multiplicou por 10.000. Para quê? Para o resultado eu encontrar em centímetro quadrado. Então, o segundo retângulo você vai colocar multiplicar a medida da área digitada por 10.000. Óbvio, de metro para hectômetro, eu tenho lá metro para decímetro, eu tenho que multiplicar por 100. E de 100 decímetros para centímetro quadrado, eu multiplico por mais 100. Por isso que dá 100 vezes 100, que dá os 10.000, tá? E o penúltima estrutura, ou último retângulo, vai ser, então, a seguinte situação. Exibir o resultado da transformação em centímetro quadrado. E, por último, vai ser o fim que a gente já colocou. Beleza? Primeiro exercício, no papo, já era. Agora, bora lá. Segundo exercício, diz lá. O pseudocódigo é uma forma genérica de escrever um algoritmo utilizando a linguagem que se assemelha à língua falada e que pode ser interpretada por computadores. Acesse o site sugerido no quadro De Olho na Rede da página anterior e siga as orientações do seu professor e realize a atividade a seguir. Na letra A, ele está dizendo, observando a estrutura dessa linguagem, discuta com o seu professor e colegas quais são as variáveis desse, obviamente, pseudocódigo. Bom, muito bem. Vamos olhar do lado direito. O que a gente tem lá do lado direito? Você repara que ele está em linhas e cada linha você tem uma operação. Na primeira linha, o que ele diz? É o que ele vai fazer. O que esse algoritmo vai fazer? Ele vai fazer a conversão de metros quadrados para centímetros. Muito bem. Perfeito. O número 2 aí está relacionado ao algoritmo, que na verdade é aquela sequência do início, os intermediários e o fim que nós fizemos no exercício 1. Muito bem. E o que a gente vai fazer na letra B? Perfeito. Na letra 3 não tem nada, ele pulou uma linha. Na letra 4 eu menciono, declare M e C numéricos. Gente, essas são as variáveis. Um valor desse está em metros quadrados e outro valor desse está em centímetros quadrados, tá? Muito bem. Então, olha o que ele vai fazer. Então, essas são as incógnitas. São os dois valores, um em metros quadrados e o outro já transformado em centímetros quadrados. Muito bem. Quinta linha não tem nada. Quinta linha não tem nada. Sexta linha. Digite a medida da área em metros quadrados, para que ele possa calcular. Muito bem. Sétima questão, leia M. O que é M? É um número, é a primeira incógnita. Nesse caso, para nós, essa primeira incógnita, esse M para nós, está em que unidade? Metros. Metros, o que, Barral? Metros quadrados. Muito bem. A oitava linha não tem nada, a nona linha diz lá. C é o número que eu vou achar, Para mim, o C está representando que unidade? Centímetro quadrado. Perfeito. Ele diz que o C tem que ser maior, aí ele põe um tracinho M. Aquele asterisco que está lá em cima é, para a linguagem de programação, uma multiplicação. Então, ele vai pegar a incógnita M, que para mim é o metros quadrados, e vai multiplicar por 10.000. A partir do momento que ele fizer isso, ele vai achar o valor C, que para mim o valor C é o valor que está em centímetros quadrados. Beleza? Tranquilo? Muito bem.
Então, olhe lá, ele fez essa multiplicação na 9ª linha. 12, ele diz, leia C, leia o resultado. Qual foi o resultado que deu? Então, o resultado deve ter sido aí a multiplicação do valor em metros quadrados por 10.000. A 13 não tem nada e o 14 é o fim do logaritmo. Muito bem. Bom, letra A, ele pergunta. Observando a estrutura dessa linguagem, discuta com o seu professor e seus colegas quais são as variáveis desse pseudocálculo. Bom, ele chamou M de quê? Metros. Metros quadrados. E ele chamou C de quê? Centímetros Centímetros quadrados. quadrados. Professor, o M é porque é metros quadrados? Não, porque é uma linguagem. Tanto que no exercício 3, ele vai pedir para você transformar quilômetros quadrados em metros quadrados. E a linguagem é a mesma. O M é sempre o primeiro número, tá? Depois, a letra C, que vai ser o segundo. Então, eu quero que você coloque na letra A, M entre parênteses, medida em metros quadrados. Medida... O que, professor, quer colocar? Na letra A, a gente vai colocar M entre parênteses, medida em metros quadrados. Fecha parênteses. E o C, o que é o C para mim, então? Centímetros quadrados. Então, C, entre parênteses, medida de centímetros ao quadrado. Nossa, engraçado, né? Cadê o Nicolas Fernandes e o Cauã? Já foram embora? É. Só vem para pegar presença, né? Então, mas eu só dou presença no final da aula, se ferraram. Mas tudo bem. Bom, não estão muito preocupados com isso. Bom, vamos lá. Isso que é complicado. Você vê, o cara já tem dificuldade, o cara não estuda, o cara vem para a aula, tem a presença, nos primeiros minutos, aí saem os dois. Então, complicado, né? Mas Pronto, teve um dia que ele ligou, o Cauã ligou com sem querer. Responsabilidade, não é verdade? Então, é o que eu falei, ensino à distância é complicado. Tem alunos que aprendem e aprendem bem feito. Tem alunos que não conseguem aprender, mas também não se dedicam. Tem tudo isso, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos continuar. Então, ele pediu na letra A as duas incógnitas aí. Então, o M a gente viu que é em metros quadrados e a letra C é em centímetros quadrados. A inicial dos nomes é mera coincidência, tá, gente? Tudo bem. Letra B, ele pede, com relação ao fluxograma que você construiu no exercício anterior, relacione cada símbolo com as linhas do pseudocódigo a representar. Bom, o início. Que linha que está o início do lado direito aí do nosso, da nossa linguagem do computador? Não é o 1. O 1 é o que ele quer fazer. Ah, tá. É o 2. 2. Então, o início é o 2. Beleza? Se a gente começou com o início, vamos fazer logo o fim? Que número é o fim? 14. 14. Sem problemas. Muito bem. Agora, presta atenção. Multiplicar a medida diária por 10.000. Em que linha fica isso? 9. 9. Perfeito. Está no 9. Do lado direito. Digitar a medida diária em centímetros quadrados. Está onde? 11 e 12. Não. Em metros 6. quadrados. 6. Não. 4. Ah, 7, 7. Então, está no 4. Digitar a medida das áreas em centímetro e metro quadrado. Ele está no 4. Ele quer saber que você declare. Mas essa daí é o 6. Professor, essa daí é o 6. Não entendi. Essa daí que você acabou de falar é o 6. Na verdade, digitar a medida é a operação. A operação, obviamente, está relacionada no 6. Mas a primeira coisa, eu estou digitando. Eu não estou fazendo a conta ainda. Eu estou informando ao algoritmo qual é o número. Beleza? Entendi. Então, isso está no 4. Eu estou informando qual é o número, tá? Então, digitar a medida em área.
A multiplicação foi feita no 9. Muito bem. Agora, ele quer, por último lá, exibir o resultado da transformação. Aonde está o resultado? 11, 12. 11. No 11. No 11 está o resultado. Então, ficou o início 2. Multiplicar a medida da área digitada por 10.000 está no 9. Eu tenho o fim, que é o 14. Eu tenho digitar a medida da área, que é o 4, né? Na verdade, para mim, há controvérsias, né? Que seria 4/6, né? Mas na tua apostila ele está dizendo 4, né? Mas, enfim. E exibir o resultado, com toda certeza, é no 11. Beleza? Tranquilo? Então, fizemos aí, obviamente, essa operação. Na letra C, ele quer que você dê um exemplo. Digite o pseudocódigo apresentado no programa indicado. Em seguida, digite um valor de medida em metros por segundo e clique em Enter para realizar a conversão em área em centímetro quadrado. Vamos lá. Vamos pegar o número mais simples. Qual que é o número mais simples que a gente pode usar aí? 1. Então, coloque 1 metro quadrado. Aí você vai colocar um tracinho. Quanto que ele vai dar em centímetro quadrado? 1.000. 1.000 centímetros. Não. 1 milhão? Não. Não. 100. 100. Não. 10.000. 10.000. 10.000 o quê? Centímetros quadrados. Perfeito. 10.000 centímetros quadrados. Topzão. Muito bem. Eu tava fazendo a conta de como se fosse normal, É. não se fosse quadrado. Isso. O quadrado atrapalha, né? Muito bem. Perfeito. Então, ficou 1 metro quadrado, tracinho ou igual, vai dar 10.000 centímetros quadrados. Beleza? Uhum. Tranquilo? Muito bem. Uhum. Terceira questão, vamos lá. Agora aqui, à sua vez, crie um fluxograma e um programa que converta medidas de área de quilômetro para metro quadrado. Para finalizar, digite algumas medidas que permita que o seu colega teste o seu resultado. Ou seja, ele vai querer que você faça um teste novamente. Só que agora a situação está da seguinte situação. Ele quer o quê para quê? Não sei. km para metro. Ele quer o quê? Quilômetros para metro. Perfeito, Fernandão. Ele quer quilômetro quadrado para metro quadrado. É diferente do de cima, que ele quis metro quadrado para centímetro quadrado. Muito bem. Então, vamos lá. Vou completar primeiro do lado direito, as linhas. A primeira linha, o que eu vou escrever o quê? Conversão de Conversão de quilômetros quadrados para metros Então, quadrados. vamos colocar a mesma coisa. Essas duas barras iniciais. E aí você vai escrever conversão de km ao quadrado, quilômetro ao quadrado, para metros quadrados. Muito bem. O número 2 já está preenchido, é o quê? Algoritmo. 3 não tem nada, muito bem. O quarto diz lá, declare as incógnitas. Quais são as incógnitas? Metro e centímetro. O M e o o C. M e o C. O M está representando o quê? Metros. Não. Quilômetros. Quilômetros quadrados. E agora, o C está representando o quê? O metro. Metros quadrados. Metros quadrados. Show de bola. Perfeito. Quinto não tem nada. No sexto, a gente vai escrever. O que a gente vai escrever no sexto? Digite a medida da área em quilômetros quadrados. Isso. Então, olha, na letra, número 6, a gente vai colocar. Escreva, aí você coloca, abre aspas, digite a medida da área entre parênteses. Não é em metros quadrados. Vai ser em quê? km. Quilômetros quadrados. Muito bem. Fecha parênteses, fecha aspas, tá bom? Perfeito. Professor, não cabe não? Questão, sétima linha, leia M. Já está escrito. Eu estou dizendo qual é o número. Muito bem. Oitava não tem nada.
E a nona vai ser como agora? M menor que C vezes 1000. Vamos Não, lá. vezes 10.000. Não, vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma coisa. Vamos lá. Você vai escrever C menor que menos M asterisco. Isso é igual. Agora, vamos parar para pensar. Você transformar de quilômetros quadrados para metros quadrados, você vai ter que multiplicar por quanto? Por 10.000. Não, Por 10.000. não, Como não? não, não, senhor. Por quanto? Não sei que eu não vi. De quilômetro quadrado para metro quadrado. 10.000. 1 Não. milhão. Quanto, 100 mil. Fernando? 1 Ah, milhão. 1000. É claro que é 1 milhão. De quilômetro para hectômetro é 100. De hectômetro para decâmetro, Dan, é mais vezes 100. 100 vezes 100 dá 10.000. Só que eu não quero Dan, eu quero metros. Então, 10.000 vezes 100, 1 milhão. Aí sim. Isso aí. Então, agora você vai colocar M asterisco 1 milhão. 1 e 6 zeros. Muito bem. Feito. Agora, vamos lá. 11ª questão. Escreva a medida da área em centímetro. Vírgula, 2 pontos, fecha aspas, C. Só que agora, o que você vai mudar aí? Em vez de centímetros quadrados, vai ser metros quadrados. Perfeito. Então, presta atenção no que eu estou falando. Eu estou chamando agora metros quadrados de que letra? C. Perfeito. Topzão. Então, você vai escrever, abre aspas, né? Então, coloca lá a medida da área, vírgula, em metros quadrados. Vírgula, 2 pontos, fecha aspas, ponto C. Muito bem. 12ª linha já está aí, leia C. Que agora é o número, obviamente, em que? Em, obviamente, metros quadrados. Depois, 13 não tem nada, 14, fim do logaritmo. Show de bola. Lado direito nós já fizemos. Vamos fazer do lado esquerdo. Aquele estrutura ovola em cima, eu chamo de quê? Início. Início. E a última ovola embaixo eu chamo de? Fim. Então já pode colocar início e fim. Pronto, professor. Pronto? Pronto. Beleza. Bom, agora, na segunda situação, o que a gente vai colocar? Peraí. Calma aí. Eu preciso Digitar a medida informar da para o área. computador ou para a calculadora que número é. 1 milhão? Não, 1 milhão é a multiplicação. Eu vou colocar, qual é a primeira situação? Digitar a medida da área em quê? Em quilômetros quadrados. Quilômetros quadrados, muito bem. Eu preciso informar para a calculadora que número é. Então, no primeiro retângulo, você vai escrever digitar a medida da área, entre parênteses, em km quadrado, fecha parênteses. Show? Uhum. Agora sim, Fernandão, para mim converter quilômetro quadrado em metro quadrado, o que eu tenho que fazer? Multiplicar Por quanto? por 1 milhão. 1 milhão. Show de bola. Então, coloca lá. Multiplique a medida. Escreve pequeno, tem bastante coisa, tá? Multiplique a medida da área digitada por quanto? Por quanto? 1 milhão. 1 1 milhão. milhão. Perfeito. Multiplique a medida da área digitada por 1 milhão. Show de bola.
E agora, no último retângulo, o que vai acontecer? Eu vou ter o resultado da transformação. Só que esse resultado, para mim, agora, em que medida? Em metros Metros o quê? quadrados. Quadrados. Então, o último retângulo, escreva: exibir o resultado da transformação. Exibir o resultado da transformação, entre parênteses, em metros quadrados, fecha parênteses. E agora? Tá faltando o quê? Nada. Claro que tá. O fim. Fim. Já colocamos o fim. Agora ele quer o quê? Ele quer um exemplo. Dá um exemplo aí. Ah, não vou dar exemplo, não. Vai dar sim. A Bujosa tá pedindo demais já. Então, vai colocar 1 quilômetro quadrado, tracinho, 1 milhão de metros quadrados. Beleza? Uhum. Fernando, para de ser revoltado com a vida. Jesus. Bom, aplicando seus conhecimentos, volto a dizer, não terá aula depois do intervalo, porque eu quero que vocês façam esses exercícios. É a hora de você pensar, porque eu fazendo fica fácil. Anota quais são os exercícios que vocês vão fazer. Exercício 1, 2, 5, 6, 7. Vira a página. Vira folha. Vai mais um. Vai. 10. Gente, olha o exercício 10. Em nome de Jesus. Eu quero transformar 3 quilômetros quadrados em metros quadrados. Qual a resposta? Vai dar C. Letra C. Letra o quê? C. Não, B. Letra B de bola. Muito bem. Professor. Agora, olha que legal. É quadrado, Fernando, é quadrado. Peraí. Olha a tua apostila. Peraí. Olha o resultado que ele deu nesse exercício. Tá certo. Cala a boca, Tá Fernando, pode Tá falar. errado. Você multiplica por 1 milhão. 3 vezes 1 milhão é 3 milhões, não é 300 mil. Pode crer. Absurdo. Bom, exercício 10 já fizemos. Exercício 11 é a mesma coisa. Só que agora a gente dá um número maior em hectômetros quadrados, ele quer em centímetro quadrado. Tem zero patanai, hein? Pensa com carinho. Então, exercício 10, exercício 11, exercício 14 também é fácil. E, por último, o exercício 16. Exercício 16, ele quer que você calcule a soma da medida dos ângulos internos de cada polígono. Lembra como você fazia isso? Na folha dos polígonos regulares. O que você faz? No caso, a letra A, que é um eneágono, quantos lados tem? 10. 9. Eneágonos são 9. Quantos Que triângulos exercício tem? você tá, professor, que eu não ouvi? Que exercício você tá? Estou no 16. exercício 16, último. Letra A, um Ah, tá. eneágono, 9 lados. Quantos 7 triângulos tem uma figura de 9 lados? 7. 7. Então, você vai multiplicar 7 por quanto? 180. Vai dar a resposta. Beleza? Não, 180. Simples assim. Beleza. Tá bom? Fechou? Uhum. Tranquilo? Fechou. Então, ó, Sim. voltando a dizer, última aula, não vou fazer chamada no Zoom online, porque vocês vão fazer os exercícios que eu solicitei vocês a fazer. Perfeito? Tentem Perfeito. fazer. Amanhã, na primeira aula, eu vou corrigir os exercícios e na segunda aula eu vou fazer o que ficou aí para a gente fazer. Beleza? Professor, Tá claro? Sim, José. a internet caiu. Eu perdi alguma coisa importante? Sempre perdeu bastante coisa importante. Nós fizemos o exercício 1, 2 e 3. Mas eu gravei a aula, José. Depois, se você quiser, eu coloco o link lá para você. Ok. Tá bom? Outra Eu coisa, queria. José. A gente tem mais uma aula, tá bom, gatinho? Que é depois do intervalo. Só que eu não vou fazer chamada online.
porque eu quero que vocês façam alguns exercícios, tá bom? Tá bom. Anota, por gentileza, quais são? Peraí, deixa eu pegar um papel. Fala. Página 83. Exercício 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 14 e 16. Tá bom? Então, Tá bom. na segunda aula, são esses exercícios que é para vocês fazerem. Beleza? Tá bom. Tranquilo? Tranquilo. Até amanhã. Fiquem com Deus. Gente, tentem fazer. Para amanhã, a hora que eu corrigir, se souber dúvida, vocês tirar. Tá bom? Tá bom. Beijo, meus amores. Bom trabalho. Até amanhã. Tchau.